Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre o clássico Grenal, que o Internacional perdeu para o Grêmio por 1-0, está fora do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O clássico tem muitas coisas importantes para a gente comentar. Muitas coisas, muitos acontecimentos, muitas lições, muitas elucidações em várias situações para a gente comentar. E nós vamos começar pegando parte a parte do jogo. O primeiro tempo, o Internacional fez um primeiro tempo muito ruim. Muito ruim, um primeiro tempo de imensas dificuldades defensivas e ofensivas. O Grêmio abre o jogo com 2 chances claras de gol. O Internacional não conseguia contemplar sua ação ofensiva, com presença ofensiva, com retenção ofensiva, e defensivamente acabou deixando espaços importantes pelo lado do campo, por conta de posicionamentos e por conta de ações individuais. Eu acho, por exemplo, que nós estávamos nervosos, nós estávamos errando tecnicamente muito. E os mais jovens mais ainda. O Bruno Fux errou bastante no primeiro tempo. E na frente, o Internacional não conseguiu em nenhum momento naquela primeira etapa implementar a sua ação. Aquilo que a gente vinha vendo e sabe que é da convicção do Kudê. Aquela presença ofensiva, aquela presença com retenção de bola, com marcação sob pressão, com a tentativa de provocar o erro do adversário. O Grêmio escalou correto o jogo. O Grêmio esteve em campo com 3 jogadores de abertura do meio campo e no primeiro tempo fechou em 2 linhas e o Internacional não conseguiu transpor. O Inter não conseguiu transpor. O Internacional no primeiro tempo não conseguiu nenhuma ação. Os 2 homens que são pilares do movimento de meio para a chegada e aproximação do ataque no primeiro tempo, o Busquilla e o Edenilson, não conseguiram jogar. Não conseguiram jogar. O Grêmio taticamente fez um primeiro tempo muito melhor que o Inter e tecnicamente fez um primeiro tempo muito melhor que o Internacional. O Grêmio poderia ter ganho a primeira etapa, com o adendo ainda de uma situação que aconteceu na reta final da primeira etapa, que foi determinante para a condição do jogo, que foi a expulsão do Musto. Eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez o primeiro cartão do Musto tenha sido injusto, o primeiro amarelo. Mas o segundo foi justo. E mesmo que o primeiro tenha sido injusto, ele já tinha um amarelo. Ele não poderia ter feito aquela falta. Ele não precisava ter feito aquela falta de cartão, porque tinha como ter recuperação do lance com o Diego Souza. Errou o Musto, isso não pode acontecer, isso foi determinante, isso foi comprometedor. Pois bem, se vai para o intervalo, as expectativas não eram as melhores para o segundo tempo. O Internacional tinha que ser heróico. O segundo tempo não previa coisas boas para o Internacional, a não ser que houvesse uma modificação significativa nas ações da partida. E houve. O Internacional voltou muito melhor no segundo tempo. O Kudê conseguiu, através de movimentação, desprendimento dos jogadores de frente, uma movimentação efetiva que liberou alguns jogadores que passaram a ser protagonistas do jogo. Por exemplo, o Edenilson, que foi uma das principais peças da segunda etapa. O Edenilson começou a abrir espaço, buscar espaço, receber a bola e foi determinante para que o Internacional começasse a ter oportunidades. E o Inter no segundo tempo teve melhores oportunidades. O Inter mandou no segundo tempo com um jogador a menos. O Inter deu um banho de bola no Grêmio no segundo tempo com um jogador a menos. O D'Alessandro cresceu muito no jogo, foi protagonista também, e o Internacional conseguiu um movimento ofensivo em que o Grêmio não saía mais. E houve uma movimentação do Grêmio que também ajudou o Internacional no processo. Saiu o Maicon. Maicon é um jogador que não consegue mais jogar 90 minutos e ele é a principal peça de transição do Grêmio. O Maicon saiu, entrou o Thiago Neves e o Grêmio aí sim quebrou sua transição. O Grêmio não conseguia mais nada. O Renato, em determinado momento do jogo, ele tirou o Lucas Silva e botou o PP. Ele arriscou, porque não queria ficar com a pecha de ter, daqui a pouco, não vencido o Internacional com um jogador a menos, o que seria de uma cobrança muito forte em relação a ele. O fato é que o Grêmio, numa escapada, e foram poucas do Grêmio no segundo tempo, e aí de novo entra imaturidade. Eu acho que tem um envolvimento no lance do Zé Gabriel, que entrou no segundo tempo, que é muito bom jogador, isso faz parte do processo, mas aí o Grêmio acabou fazendo o gol que foi o gol da vitória, e o gol que estabeleceu que o Internacional perde o primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Deixa eu virar aqui porque o sol tá fazendo movimento. Tô aqui no ônibus do Internacional, estamos aqui em São Lourenço com a comitiva do Internacional. Bom, gente, eu acho que individualmente, tá? Eu acho que o Moisés foi um grande jogador do Internacional na partida, gostei muito do Moisés. Acho que o D'Alessandro jogou muita bola, o Edenilson jogou muita bola. O que o Musto fez é de se repensar, e eu quero aqui fazer uma menção especial a um jogador do Internacional, quero fazer uma menção especial ao Lindoso, porque o Lindoso se desdobrou quando o Musto foi expulso, e o Lindoso foi uma peça importante de sustentação e contenção do meio-campo do Internacional, tá? Perdeu é ruim, perder para o Grêmio é ruim. O primeiro tempo, mesmo que nós tenhamos feito um segundo tempo muito bom, o primeiro tempo tem que servir como lição. Eu vou dizer para vocês, eu gosto muito do Bruno Fux, mas eu acho que não é o momento do Moledo sair do time. Não é o momento do Moledo sair do time, a experiência do Moledo, não é o momento disso acontecer.
E eu acho realmente que ficam lições importantes. Não tem nada perdido, não tem nada acabado. O Internacional tem um segundo turno do Campeonato Gaúcho. O Inter tem um jogo mais importante do ano na próxima quarta-feira. O segundo tempo do Inter foi empolgante, mostrou que o Internacional tem força. Dizem que o Grêmio é muito melhor que o Inter. O Inter no segundo tempo com um jogador a menos foi muito melhor que o Grêmio. O Inter está em formação ainda com o Kudê. Então são ajustes importantes que têm que ser feitos. Fica o amargor, fica a dor da derrota, mas tem que ficar as lições. Sempre tem que saber por que ganha e por que perde. Hoje tem lições importantes que o Internacional tem que tomar nesse começo de ano. Foi o primeiro teste bem mais forte e o Internacional apresentou algumas deficiências e tem que pensar nelas. Assim como apresentou uma reação importante no segundo tempo, que tem que ficar também como uma coisa positiva dentro do processo. Tá bom, gente? Eu vou voltar mais tarde, às 10 da noite, com uma live aqui para atender todos os colorados. Até mais. Eu tô indo para os grupos de WhatsApp agora. Quem quiser participar dos grupos de WhatsApp ou lista de transmissão comigo para receber meu material, aqui na capa do meu YouTube, seja membro. Tá? Vai lá, assina, te coloco em grupos de WhatsApp comigo, vamos discutir o Grenal, vamos discutir o Inter, tá bom, galera? Valeu, um abraço!